Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui neste novo painel, né? A gente está vindo aí de já algumas apresentações, exposições dos nossos colegas. O último, que eu acompanhei desde o início, deixou o sarrafo lá em cima. Jornalismo, para mim, era um lugar onde eu poderia desenvolver minha habilidade de falar e explicar as coisas para as pessoas, né? Então, de onde a gente parte, né? Todo profissional tem uma ideia por que virou jornalista. Então, basicamente, eu escolhi o jornalismo porque eu sabia escrever e gostava de falar, queria conhecer pessoas e lugares novos. Bom, Rodrigo Orengo chegando agora, da Band. Não, ele já estava aqui, mas chegou agora ao nosso painel, estava concedendo ali uma entrevista ou fazendo reunião de pauta? Estava trabalhando. Acho que, em linhas gerais, nunca esqueçam o que os trouxe até essa profissão, porque normalmente são coisas muito simples, porque são estudantes jovens ou pessoas que tiveram outras experiências e acabaram entrando na comunicação. Então, não, acho que são ideais, né? Eu quero comunicar, eu quero falar bem para as pessoas. Então, nunca esqueçam dessas premissas básicas, porque o dia a dia é de selva. No dia a dia, vocês vão encontrar desafios muito maiores e, às vezes, até inimagináveis, que vocês pensavam, nossa, mas eu não sabia que eu precisava saber disso para ser jornalista. A profissão vai mostrar. Questões não jornalísticas definem os rumos da nossa profissão. Então, eu já fui aquele profissional ou aquele jovem estudante que imaginava é só saber, apurar, escrever bem, falar bem sobre determinado assunto. Não, isso vira algo muito básico, né? Como o Diego lembrou. No fim das contas, é como se todo mundo soubesse fazer este básico. O ser jornalista também é lidar com pessoas difíceis, com situações difíceis, com fontes que não querem falar com você, com fontes que vão mentir para você ou até te difamar entre colegas e outras autoridades, que a minha área de atuação é o jornalismo político. Mas será que a gente está preparado mesmo para isso, né? Porque isso não está nos livros. Não tem livro de jornalismo que vá falar sobre questões não jornalísticas. Então, no mercado, você descobre que para fazer jornalismo, mais do que saber ler, escrever e falar, mais do que saber apurar, é lidar com pessoas, lidar com o diferente. É básico, todo ser humano precisa saber. Mas este diferente se impõe como um desafio, uma dificuldade ou até um rival, um adversário de você no seu simples exercício da profissão, que é informar. Isso foi muito surpreendente para mim. Eu acho que a etapa da televisão se abriu assim para mim, né? Eu vim do rádio, passei 12 anos na rádio CBN, depois eu entrei na CNN Brasil, a convite da CNN quando veio para cá, para o Brasil. Então eu fui para a televisão. Aí muitas pessoas acham, mas é fácil, né? Você sai do rádio e vai para a TV. Em termos, é muito parecido, só que a televisão te dá uma projeção, e isso aconteceu justamente no início da pandemia, e, enfim, de maior acirramento político no Brasil, te dá uma projeção que algumas pessoas se confundem com celebridades, te confundem como um político. Então, tem gente que está assistindo a televisão e não está ouvindo a notícia, está observando o jornalista para criticar. E essa crítica, às vezes, não é só no campo das ideias, vai também para o campo pessoal. Então, tem gente que vai às redes sociais te xingar de coisas aqui, olha, indizíveis, não dá mesmo para destacar. E eu, como sendo uma mulher negra, sendo uma jornalista que não me eximo de falar destas questões difíceis, que é o racismo no Brasil, acho que acaba potencializando também as agressões destas pessoas. E até hoje, tem gente que vai entrar, como acontece comigo, na rede social para xingar, para mandar alguma mensagem negativa todos os dias. E aí você diz, processa, não é suficiente. Denuncia para a rede, não é suficiente.
fala para o seu chefe. E aí mesmo que não faz diferença, porque tem muita empresa que não se vê como um parceiro do seu profissional neste combate a quem quer acabar com a nossa profissão ou quem quer acabar com um tipo de jornalista ou uma imagem de jornalista. Mulheres, negros, jornalistas que falam sobre política. Esse jornalismo de antigamente, eu até lembro aqui de uma conversa que eu já tive com você, José Maria. O jornalismo antigamente era muito a notícia, a informação, era um pouco mais da objetividade. Com o tempo, e eu acho que isso é um reflexo desse momento conturbado de comunicação que é mais ruído que a gente tem no Brasil, em que todo mundo tem uma ideia, tem uma câmera e sai aí disseminando mentiras, porque não é só opinião, é mentira. Hoje, o jornalismo acaba sendo esse lugar de checagem de informação e de esclarecimento sobre o que parece ser um dado objetivo. Antigamente, se o presidente da República falava, estava certo. Se a gente apurava algo no Palácio do Planalto, estava certo. Não está mais. Tem muita gente falando, inclusive se dizendo como fonte oficial, para propagar mentiras. Tem pessoas indo para outros países ou se coligando, grupos de influência no Brasil, para contar mentiras. E tem veículos de comunicação que se prestam a isso, né? A serem estes emissores das mentiras. Então, chega uma hora que você pensa, então eu sou um profissional pela verdade, pela mentira, em nome da questão comercial, política do meu veículo. Não se esqueçam, antes de ser jornalista de algum veículo, você é um indivíduo. Então, quais são os seus valores morais, políticos, sociais? Mesmo que isso limite o seu tempo, nesse lugar onde você trabalha agora, amanhã a sua consciência estará limpa e você poderá estar limpo para trabalhar em qualquer lugar, inclusive ser um jornalista independente. Então, tenha assim uma cartela de regras, façam isso. Mas este fazer isso, às vezes, é só para se adequar àquela estrutura de momento, àqueles relacionamentos de momento. Mas eu não me formei jornalista para uma breve carreira de 5, 10... Hoje eu tenho 19 anos de jornalismo. E eu espero ter mais outros 20, né, até onde a saúde permitir. Então, lembre-se realmente disso. Partir do indivíduo para o coletivo. Do que você entende do melhor jornalismo que você pode fazer para as pessoas. E não apenas neste momento, ou nessa conjuntura política e empresarial que a gente tem hoje, porque a vida está realmente aí acontecendo. Bom, diante da bazuca que a Kátia Kubel botou na cabeça da gente para correr com o tempo, eu tive que me reorganizar. E então eu, assim como você, Beltrão, eu sou um profissional de bastidor, sou um executivo de bastidor, e esse não é propriamente o meu lugar de fala para ficar fazer exposições brilhantes. Mas eu sempre me sinto intelectualmente muito estimulado ao dividir uma manhã como essa, com mestres como Rodrigo Orengo, nosso parceiro, a Basília. Eu fiquei muito impactado com suas palavras, o Diego Amorim e o Zé Maria e o João Beltrão. Acho que deram aqui nesta manhã os conselhos mais valiosos para todos vocês que estão aí almejando entrar no mercado. Então, eu tive o privilégio na vida de ter sido aluno dos primeiros alunos da Daniela Goulart. E lá, com a Dani, a gente já aprendeu onde é que ela está ali. A gente já aprendia para jamais confundir jornalismo com carreira artística. Então, muito obrigado, Kátia Kubel, você que é essa defensora intransigente. Eu estou sem óculos, estou cego. Está bem aqui. Que ao longo desses 25 anos tem sido essa defensora intransigente do jornalismo profissional. Obrigado pelo sim, pelo acolhimento a todos os meus pares aqui.
É muito maravilhoso merecer esse acolhimento num tempo em que a gente só ouve não. O jornalismo só ouve não. Então, em nome da Kátia, eu cumprimento os antigos e os novos colegas a quem eu tenho a imensa alegria de encontrar aqui hoje. Eu quero realmente enaltecer suas palavras, Rodrigo, Zé Maria e o João Beltrão, porque há muita romantização sobre o jornalismo. Então, como eu fui chamado aqui para falar sobre as novas funções do jornalismo, principalmente no ambiente de televisão, eu vou tentar me ater apenas a esses pontos para a gente não avançar e se demorar no tempo. Então, bom, eu sou o Patrício Macedo, para quem não me conhece, aqui eu represento a TV Brasília, empresa do Diários Associados e do Correio Brasiliense, empresa que há 66 anos saiu na frente abrindo e cortando mato para que a gente fosse naturalizando a implementação dos outros veículos que chegaram depois. Então, é uma empresa que colecionou muitos feitos em relação ao uso de várias tecnologias. Eu estou na casa há 15 anos, e em 15 anos eu tenho a honra de dizer, me sinto muito feliz de dizer que a gente começou a transmitir lives no tempo do projeto embrionário do Periscope no Twitter. Depois a gente foi a primeira empresa a fazer uma transmissão integral de um programa em 360 graus, antes mesmo que a Rede Globo, o Fantástico, fizesse. Nós fomos pioneiros também no uso da IA tradicional e também a IA generativa. Recentemente tivemos uma experiência ótima, porque nós criamos uma persona para entreter um pouco ali durante os telejornais, para soltar graças, piadas, e essa persona caiu nas graças do público e em muito pouco tempo a gente já estava faturando merchans para a empresa com o uso dessa tecnologia com o custo zero. Apenas um prompt e um resultado extraordinário, sem mão de obra, sem equipes, sem grandes produções e com chamadas e merchans de altíssima qualidade. Então, é um desafio para a gente aqui tratar das novas funções do jornalismo, quando a gente está falando de uma carreira marcada pela resistência, né? Eu costumo dizer sempre para os nossos colegas ali no dia a dia, a cada luta, a cada peleja, a cada desafio, que eu digo, olha, celebrai conosco, porque todos os dias algo quis nos derrotar, mas fracassou, Brasília. E sempre vai fracassar, porque somos uma carreira já habituada a trocar de pele tantas vezes para se adaptar ao novo. Veja só, a gente já viu aqui mais cedo, o nosso jornalismo tradicional já superou, já venceu vários eventos, né? Desde a chegada do telégrafo. Outro dia eu estava conversando com a Kátia, a globalização em 91, que foi um bicho de 7 cabeças, né? Parecia algo intransponível, a explosão das redes sociais nos anos 2000 e, mais recentemente, o uso da inteligência artificial, que a gente não oferece qualquer resistência. Eita, eu não falei nada. Então, vou direto ao ponto. Eu quis trazer uma questão crucial para a gente, no que diz respeito à ameaça do exercício da nossa profissão, em relação a um outro tipo de jornalismo, o jornalismo não convencional, que não passa pela academia, que é o jornalismo de comunidade, o jornalismo de bait, o jornalismo que tem vários nomes, né? A gente chama o jornalismo cidadão também. A gente tinha... primeiro eu vou falar assim, antes a gente tinha nas redações, vou usar como referência a última década e o período da pandemia para cá. Nós tínhamos antes um conteúdo 100% autoral e nós tínhamos claramente definidos entre os nossos profissionais, você chegava na redação, a gente tinha 16 funções, em média, por profissional. Hoje nós temos um conteúdo 10% autoral, porque o resto tem sido suitar, tem sido repercutir os conteúdos externos produzidos lá na ponta, seja pelo telespectador, pelo jornalista independente, pelo colaborativo, seja pelos grupos das forças de segurança. Então, passamos a exercer mais um jornalismo de WhatsApp. E aí, então, nisso surge a figura do vídeo repórter,
é aquele profissional que trabalha de forma mais autônoma. Ele mesmo se pauta, ele mesmo vai à rua, ele mesmo monta o equipamento, ele mesmo monta a luz, ele mesmo gera o equipamento, segue para a pauta. A gente está falando muito do fim da jornada 6x1, e a gente hoje meio que virou essa função 6x1. Na prática, um único profissional já exerce essas 6 funções para garantir o conteúdo que vai ser veiculado nos nossos telejornais. Então, e temos uma curiosidade, que é o seguinte: o Brasil é o 2º maior mercado de criadores de conteúdos do mundo, com 2 milhões de criadores. E aí eu quis trazer avaliar sobre a realidade local, e aí eu fiz descobertas um tanto curiosas. Hoje, aqui no DF, nós já temos 1.900 perfis de criadores independentes de conteúdos, com 2 associações formais de grupos, fora o Grupo Conexão Brasília, que tem 40 donos de perfis, com mais de 150 mil seguidores. Resumindo, o jornalismo contemporâneo hoje, a gente não vai poder mais ignorar a existência desse jornalismo informal, esse jornalismo bait, que é produzido único e exclusivamente para gerar engajamento. Então, números. O jornalismo profissional com formação acadêmica, né, organizado como nós estamos habituados a exercer a nossa função, nós acumulamos 3 milhões de seguidores, de inscrições, considerando apenas a conta do Instagram. Quando você vai para o jornalismo colaborativo, nós já temos aí 17 milhões de inscrições, e o jornalismo convencional, né, o profissional, representa apenas 14% dessa fatia e desse tipo de consumo. Então, essa é uma conta que não fecha, porque a curva de criadores subiu mais rápido que a curva de quem sabe ler. Então, afinal de contas, encerrando, para concluir, quais as novas funções do jornalismo, que é a pauta do meu convite. Nós temos hoje uma valorização da curadoria e da checagem, porque com tantas informações, a TV não, todas as redações assumiram um papel central de filtrar o que é mais relevante e checar os fatos para evitar notícias falsas. Os repórteres viraram multitarefas, como eu já falei, eles ganham mais mobilidade, mas também mais responsabilidades. Nós passamos até a figura do videomaker, que seria o correspondente a uma grande equipe, numa pessoa só, que com um celular, um mesmo profissional, ele faz a preparação de um roteiro, a pré e a pós-produção de um VT. E a gente já falou aqui mais cedo, os engenheiros de prompt, jornalistas agora também têm que ser roteiristas. A IA não vai fazer tudo para você de bandeja, se você não souber oferecer um grande roteiro, um bom roteiro, um roteiro adequado para você chegar onde você quer. Então, o papel nosso de revisão também aumentou, né, porque o uso da IA nos exige esse olhar mais atento, e é isso. A nossa Ana Clara falou mais cedo aqui do humano no loop, né, que é a figura do ser humano. Nós nunca fomos tão imprescindíveis nisso. E mais interatividade, a consolidação do trabalho híbrido e remoto. Eu ia entrar aqui na questão da saúde mental, não vou entrar, porque inclusive teve a NR1 do Ministério do Trabalho, que tornou obrigatória para todas as empresas prestar suporte para a saúde mental dos nossos profissionais em todas as áreas, mas não vai dar, fica para outra ocasião. E são muitas evidências de que temos muitos desafios, né? E considerando que o Diego, que o Zé, os meninos já falaram aqui, nós, infelizmente, hoje precisamos combater nas redações essa prática do jornalismo de WhatsApp, aquela notícia que chega pronta de todos os grupos de polícia, de telespectador e de assessorias de imprensa, e que os nossos colegas estão com menos capacidade crítica para filtrar isso. Estamos no automático. Então, os dados são um pouco sensíveis, são preocupantes, e para que a gente possa refletir junto, não apenas sobre as novas funções, mas sobre os rumos do jornalismo profissional. Nós temos muito mais, hoje, perguntas que respostas, são mais prospecções que certezas, mas, como eu sempre costumo dizer, caminhante não tem caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, que a gente aqui possa seguir em busca dessas respostas, com saúde mental em dia, com o coração sempre cheio de paixão, de entusiasmo e
de coragem com a vida. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro agradecer a Kátia pela iniciativa, parabenizar, dizer que é um privilégio parar um pouco nossa rotina corrida para pensar a profissão, discutir e principalmente trocar com vocês que estão chegando no mercado, alguns já estão no mercado como estagiários, e para a gente é sempre importante essa renovação, né? Então, Ana, Patrícia, Basília, que bom estar com vocês e com colegas. Patrício, que bom estar com vocês e com colegas tão queridos, né? Sabe que eu atrasei um pouco aqui porque eu fui pego aqui no meio do caminho pelo nosso diretor nacional de jornalismo, que tem 84 anos e continua todo dia, nosso bravo Fernando Mitre, trocando, e é sempre um privilégio. Mas eu estava pensando nisso, né? A gente está sempre correndo e a gente precisa realmente desses momentos para discutir a nossa profissão. O Patrício estava lembrando que a gente tem mais perguntas que respostas. Eu concordo plenamente, Fabrício. E que bom que a gente tem muitas perguntas. Eu acho que é bacana a gente aproveitar esse momento para falar em transformação. A Basília estava falando que começou em rádio, eu também veio de rádio, assim como o nosso grande decano aqui do rádio em Brasília, Zé Maria. Pois é. E eu estava lembrando que quando eu comecei a fazer rádio, eu entrava no ar do orelhão. Eu acho que muita gente que está aqui nunca falou no orelhão, né? Pois é. Agora, inclusive, decretaram o fim dos nossos orelhões. Mas por que isso? Porque o celular era muito incipiente, era uma ligação segura e a gente tinha que fazer dessa forma, né? E naquela época a gente entrava no ar não com celular, obviamente. A gente entrava no ar com um gravador de fita do orelhão e colocava no bocal do orelhão aquela fita, né? O Zé vai lembrar que a gente colocava ali no ponto certo para entrar no ar naquele momento. E olha como a vida se transforma, olha como nossa profissão se transforma, né? Hoje a gente faz tudo com esse celular. Falando em rádio ainda, em transformações, o Patrício estava lembrando do vídeo repórter. Quando que em rádio a gente imaginou lá atrás que a gente entraria ou se comunicaria com imagem? Porque hoje, em vez do repórter entrar no ar dessa forma, como entrava antigamente, ele entra dessa forma, ele está se comunicando também. Então, o jornalismo se transforma, mas não perde a essência. A gente está falando de novas funções do jornalismo e a função continua sendo a mesma, de comunicar com responsabilidade, com credibilidade, que é o nosso bem maior. Então, eu acho muito legal a gente estar aqui discutindo e pensando para onde vai a profissão. Até pouco tempo a gente não falava de inteligência artificial. Vocês lembram que a gente tinha decupadores ou rádio-escuta nas televisões, nos jornais, nas rádios? É uma função que hoje não existe mais, porque a IA faz para a gente. Então, imagina o trabalho que dava para um cidadão ficar lá acompanhando todas as vezes uma entrevista monótona, chata, para fazer uma decupagem. Hoje a IA faz para a gente. Mas como os colegas falaram, é fundamental ter a curadoria, a checagem, o olhar humano. Porque a gente já viu casos absurdos a IA nos mostrar, ou enfim, colocar no ar alguma coisa. Então a gente precisa continuar com esse olhar humano. Mas é fundamental a gente pensar também, né, quais são os desafios nesse momento da profissão. Estava ouvindo a Ana e a Basília falar sobre a dificuldade que é, muitas vezes, você lidar com um nicho ou com um grupo que quer descredibilizar o jornalismo, né? Então, é muito bom ouvir que isso, inclusive, aumenta a necessidade da checagem, aumenta a nossa responsabilidade. Porque a gente está realmente aqui defendendo a nossa profissão. Mas eu acredito realmente que a gente tem um caminho muito aberto e eu vejo essas novas tecnologias e essas novidades no mercado com mais espaço para vocês, inclusive estudantes que estão entrando no mercado, estão ingressando. Eu vejo uma democratização dos espaços de comunicação, então hoje todos podem se apresentar, se comunicar. Antigamente era muito mais difícil. E o que diferencia sempre é a responsabilidade, é a nossa credibilidade. E nisso os veículos de comunicação, os chamados veículos tradicionais de comunicação, carregam essa bandeira da credibilidade. Então, que bom estar aqui com vocês, que bom pensar nos nossos desafios da nossa profissão. E a gente está aqui falando sobre algo
E olhando para o futuro, algo que a gente nem conhece. E é interessante falar sobre isso, né? Eu estava falando há pouco de orelhão, de inteligência artificial. Eu lembro de estarmos aqui, na verdade, em outro espaço no ano passado, e a gente falou pouco no ano passado sobre inteligência artificial. E hoje, como é presente nas nossas vidas, né? Como a gente acaba não vivendo na nossa profissão sem inteligência artificial. São mecanismos que a gente usa com tanta naturalidade hoje nas redações, né, como o processo de decupagem, que até pouco tempo, até pouquíssimo tempo, era uma ferramenta que não existia. E a vantagem de vocês que estão entrando, estão ingressando no mercado de trabalho, e o que eu vejo, principalmente com os nossos colegas lá na Band, os nossos bravos estagiários, é que vocês estão muito prontos para isso. Vocês têm uma possibilidade de se adaptar a essas novas tecnologias que a minha geração, a nossa geração, tinha muito mais. Então, vocês já chegam com essa resiliência, com essa capacidade de se adaptar a essas novas tecnologias e tecnologias que vão surgir ainda para o nosso mercado, mas sem perder a essência da função do jornalismo, que é comunicar com responsabilidade, com credibilidade, e isso não vai mudar. Então, muito obrigado, que bom estar com vocês, é um privilégio. Muito obrigada, painel fantástico. Temos perguntas aqui. Júlia Flauzino, UDF. A minha pergunta é para Basílio. Basílio. Pegando um pouco da fala da Ana Clara. Como lidar com as questões de ofensa nas redes sociais, levando ao fato que nós temos uma pressão muito grande para fazer tudo certo e, mesmo assim, somos fiscalizados por muitas pessoas. Como que a gente lida com isso, já que você disse que denunciar não é o suficiente? Obrigada pela pergunta. Basília? Olha, eu vou passar aqui o meu protocolo pessoal, que não significa ser o perfeito. Eu não respondo absolutamente ninguém que me ofenda na internet, nem por razões pessoais ou jornalísticas. Nas poucas vezes que eu respondi alguma coisa, foi porque havia um erro de dado, um erro na informação. Então, reforçando que eu sou jornalista mesmo, né, e não influencer ou debatedora virtual com estas pessoas, quando tinha uma informação errada, eu respondia, olha, de acordo com a reportagem tal, de acordo com a apuração tal, mas me trocar com esta pessoa, não. Então, eu acho que parte do meu protocolo pessoal é não me expor ainda mais respondendo esta pessoa, porque eu acho, mas eu leio. Eu acho que quando eu respondo, eu estou me colocando na mesma régua. Sobre a leitura, sim, eu leio, acho que tudo, apesar de eu ter filtros, né, que protegem, me protegem, né, de ver estas mensagens, tem muita coisa que cai no inbox que a pessoa não sabe que eu li, mas eu leio. E, atualmente, eu tenho encaminhado para um advogado que está fazendo as notificações extrajudiciais e entrando com processos também. Só que levou muito tempo para eu chegar a esta informação que eu estou dando para você agora, que eu tenho um advogado que eu estou encaminhando estas informações. Acho que os primeiros ataques datam, no meu caso, de 2017. Naquela época, o que eu pensava que seria, então, a minha fonte de defesa? Eu busquei Sindicato dos Jornalistas, eu busquei Ministério de Direitos Humanos, eu busquei Procuradoria de Defesa do Cidadão, eu fui pelas instituições e depois bora atrás de advogados. Também fui, mas eu posso te dizer que não resolve mesmo, porque quando bate no judiciário tem muitos vieses e alguns até de relacionamento que determinado juiz tem com advogados ou de pensamento, né? Se o juiz é mais de direita ou de esquerda, que infelizmente isso influencia na decisão. Mas então eu não posso administrar o que não me cabe. Então, qual vai ser a decisão do juiz? Não me cabe. O que cabe é eu saber como eu vou me proteger, inclusive psicologicamente, disso. Não deixo de ler os comentários, porque eu preciso processar, ou então eu preciso colocar aquilo ali numa lista de livro que irei escrever no futuro, sabe? Como um conteúdo que eu vou utilizar, não que eu vou me expor mais. Enfim, só para concluir,
Eu acho que você tem que ter absoluta certeza do profissional e da pessoa que você é. Então, primeiro fazer uma reforma interna, cuidar dos seus pensamentos, o que você acha que representa, sabe? O que você diz para si mesma antes de ficar se tirando pelo que os outros falam. Então, acho que a primeira coisa é você com você mesmo. Isso te magoou demais? Chore, fale com seu principal amigo, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa que você gosta. Depois, como é que eu vou responder isso aqui? Busque, sim, denuncie, vá na justiça e tal, mas não fica achando que aquilo vai resolver. Não vai resolver se está quebrado dentro de você, sabe? Então, eu acho que isso eles não sabiam, né? O tamanho da minha resiliência, como de tantos outros jornalistas, pretos e brancos, homens e mulheres por aí, que sabem lidar com esse tipo de gente. Eles não são os jornalistas. E mesmo que tem alguns jornalistas que vêm mandar mensagem também crítica, que foge do limite da crítica, eles não são importantes para mim. Eu sou importante para mim. E o que eu significo para a minha família, para a minha comunidade, para as minhas causas. Eu acho que você tem que pensar nisso. Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Francisco Rodrigues, eu sou estudante de jornalismo do IESB e eu tenho uma pergunta para a Basília também. Como foi enfrentar a desinformação em um governo de extrema-direita que era contra a comunicação e os jornalistas que combatiam as fakes, inclusive você? Eu sou muito seu fã. Já traz o microfone para a próxima. Aqui tem mais uma pergunta por aqui, você. Sem citar nomes, eu vou dizer que um dos principais emissores de mentiras em um governo anterior, hoje é uma das minhas principais fontes. E ele fala... você é uma jornalista, aí ele elogia, e ele fala, porque eu sei que eu posso confiar em você. Como assim? Ele era a pessoa que propagava mentira antes, inclusive ia para as redes sociais e me xingava. Então, assim, eu não tenho uma confiança pessoal nesta pessoa, mas tentando separar o jornalista da pessoa, eu sei que ele tem informação, porque ele circula por grupos, né, que eu não tenho entrada, por razões óbvias. Eu não tenho entrada. Então, se ele está se colocando como alguém que tem informação e vai entregar para mim, eu tenho que olhar que aquilo ali vai ser bom para a minha profissão, vai ser bom para o meu ouvinte também, meu leitor. Então, primeiro é tentar se desafetar, vou usar essa expressão, né, disso que vem para te atingir na sua existência, atingir você como pessoa, e também acaba prejudicando o seu profissional. Então, na hora que você consegue separar o joio do trigo, você fala, aqui eu só estou batendo o crachá, batendo aqui a minha jornada do dia, vou conversar com essa pessoa. Mas eu acho que talvez ela nem saiba, porque eu não fiz expressar, não manifestei o quanto ela me prejudicou. E fazendo esses comentários. Gente, eu já recebi mensagem, estando na bancada do jornal, de pessoas mandando... Consegue meu telefone, né? Porque a gente dá muita palestra. Aí eles mandam mensagem... mandaram mensagem, tipo, com figurinha, com caricatura, sabe? Muito terríveis. Muito terríveis. É pior do que chamar você de cocô. É muito terrível. Então, assim, se eu não conseguir estar preparada para cumprir o meu ofício, eu vou ter ajudado eles a atingir o objetivo. Então, quando esta pessoa me confia uma informação, e eram informações, e são hoje informações verdadeiras, porque não necessariamente é sobre a questão política dele, ou dela, enfim, dessas fontes. Interfere no noticiário, mas não é para auxiliar o grupo político deles necessariamente. Então, eu acho que eu sobrevivi, sabe? E a minha profissão também, o meu ofício também ganhou com isso. Então, como que você conseguiu resistir a tudo isso e tal? Eu acho que não foi feito para resistir. Algumas coisas você tem que parar, chorar, dizer, não está certo isso, não quero me associar a estas pessoas. Então, ideologicamente e do ponto de vista pessoal, vou seguir não me associando a essas pessoas. Mas se elas têm informação, ainda mais porque um dia estiveram no poder ou podem voltar, e até quem hoje é poder,
Não fica achando que esse tipo de práticas execráveis estão restritas a só um lado da política. Então, é isso que eu quero. Eu quero que você tente informação para eu transformar em notícia. Se você é uma péssima pessoa e tem um vocabulário péssimo também, com xingamentos, com ofensas, isso aqui eu vou fingir que eu não estou ouvindo. E não vou responder também nas redes sociais. Mas se for informação, eu transformo em notícia. E é isso que eles odeiam. Então, eu também tento tirar a parte feliz dessa história. Para fechar a nossa manhã, a última pergunta, por favor. Eu sou Arthur de Carvalho, eu sou do Unisub e minha pergunta é mais geral. Com o crescimento do jornalismo de WhatsApp e a despreocupação pela verdade por questões ideológicas, quais são, nós como estudantes, quais são as questões que a gente deveria se preocupar e se preparar no mercado de trabalho? Eu vou pedir para que cada um dê uma resposta de 1 a 2 minutinhos e a gente fecha. Eu tenho uma posição extremamente cuidadosa e crítica e tenho uma recomendação a fazer aos docentes para que se intensifiquem mais o ensino da disciplina da ética jornalística, da responsabilidade, porque a gente tem visto no mercado uma prática dolosa, nociva, perigosa, perversa, dos colegas que, com essa naturalização do uso do WhatsApp, da instantaneidade, da troca de mensagens, de imagens, hoje sai na frente quem manda a imagem primeiro. Então, isso é real que eu vou relatar e, infelizmente, isso tem acontecido. Eu já tenho conversado com alguns colegas de redações para que a gente tente identificar e tentar banir isso, que é a troca, é o escambo de conteúdos via WhatsApp. Nós temos hoje grupos de produtores locais, grupos de produtores de Brasil. Nós temos grupos diversos, dos mais diversos de política, diversas editorias. Uma coisa é a gente compor ali, formar, tentar destrinchar onde é que vai o personagem da notícia, para tentar montar e fechar uma pauta. A outra é você levianamente se apropriar de um produto, de uma imagem que pertence ao teu empregador, porque quando você trabalha para uma empresa, você é funcionário, você tem deveres, você se sentir livre para dividir e compartilhar num grupo com as outras casas, com os outros veículos. Isso atrapalha muito a nossa competitividade, o nosso trabalho, a lisura. Isso é sério. E, mais que isso, esse papel nosso de curadoria, né, também tem ficado cada vez mais raso. A gente recebe aquela imagem no WhatsApp e, por uma questão muito de imediatismo, nós nem conseguimos checar propriamente o fato e a gente já está querendo se arvorar para ir para a rede social, para levar para o jornal. Então, prudência, caldo de galinha não fazem mal a ninguém. É importante essa reflexão, porque não é natural. Isso é uma violação, isso é crime e isso tem consequências. Eu acho interessante e achei muito interessante a pergunta, e é sempre bom a gente olhar em perspectiva. Num desses encontros a gente estava lembrando sobre uma função que não existe mais, que era do setorista do aeroporto. Sabiam que tinham setoristas de aeroporto? E é isso, a pessoa que ficava no aeroporto em Brasília para receber os políticos, porque não tinha WhatsApp, não tinha como se comunicar. E o WhatsApp passou a ser uma ferramenta que era fundamental e nos ajuda muitas vezes ao vivo a apurar alguma informação com agilidade para trazer um contraditório, para dar a informação naquele momento, real time. Então ela passou a ser inevitável, mas a gente não pode nunca esquecer dos nossos compromissos, né, como jornalistas. Então o WhatsApp ele não pode substituir a entrevista, não pode substituir aquele encontro presencial, porque a gente tem que lembrar que o WhatsApp, para a fonte, para a autoridade, que tem um compromisso em prestar informação, ele acaba sendo muitas vezes um mecanismo, né, de falsear uma verdade, de, trabalhar com a ajuda do marqueteiro, do assessor, né, e não trazer aquela informação que eventualmente a gente está buscando. Então, é um aliado, sim, o WhatsApp, vem para nos ajudar, transformou a nossa profissão, mas
vamos procurar sempre estar junto com as fontes, estar ao lado das autoridades para exercer a nossa profissão como ela deve ser. Basília? Mais cedo, a Tereza falou sobre conteúdo e relevância, né? E aí eu pensei também em autenticidade, né? Nessa discussão de inteligência artificial e de WhatsApp. Então, se há um tempo a gente falar em conteúdo e relevância era importante, continua sendo, agora a gente também fala muito sobre autenticidade, sobre foi primeiro aqui, eu apurei. Então, é legítimo o jornalista, quando ele apura uma informação, explicar para o seu espectador como ele apurou também aquela informação. Porque receber uma mensagem no WhatsApp em um grupo, onde tem, sei lá, 50, 100 pessoas, então não é uma informação original, inédita e às vezes nem autêntica. Sabe por quê? Já vi situações de jornalista mandar mensagem para a fonte e nesse ok, sim, não, o telefone tinha mudado. Era uma outra pessoa. Não era o tal ministro que se comunicava assim. E aí, quem herdou o telefone reagiu com sim, não. Só que depois percebeu-se que não era a fonte. Então, aí que não era autêntico mesmo, né? Acho que a gente não pode demonizar os canais, né, de contato com as nossas fontes. E o WhatsApp é uma ferramenta, é um meio de, não objetivamente é tudo, né? Você tem que priorizar, olhar no olho, sim, se necessário, pegar uma ponte aérea. Quando a fonte está no seu lugar de trabalho ou no seu domicílio, enfim, onde você atua, marca um café com ela, marca uma conversa, ou então liga por vídeo nessa mensagem de WhatsApp. É tão simples, né? Mas te deixa mais perto dessa aludida verdade das informações. Os grupos de WhatsApp, o Patrício lembrou bem, antigamente a gente fazia ronda, né? Eu comecei no local. A proporção antes era de conteúdo 90% autoral, hoje caiu para 10%, porque é tão inevitável e tão bem-vindo ao WhatsApp, porque parece que eu fiz uma fala combativa aqui contra o WhatsApp, mas não, é sobre o escambo, a troca. Certo? Então, hoje, muito mais o telespectador na ponta, as forças de segurança, as assessorias de imprensa, todas as pessoas que produzem informações nos enviam e a gente, então, avança com aquelas pautas do que era antes, que era esse formato que a Basília está se referindo. Fazer a ronda era ligar para todos os veículos de comunicação, telefone por telefone, polícia, bombeiras, tal, bombeiro. Só que antes o profissional era 1 a 1, né? A gente ligava, falava, tenente, sargento, enfim. Agora eles jogam no grupo de WhatsApp e aquela informação não é única. Ela pode ser nova, ela pode ser rápida, ela pode até ser certa, mas ela não é sua. Ela foi para um grupo de não sei quantos veículos de comunicação, locais, nacionais. Eu faço política hoje. Este modelo tem se repetido também com Polícia Federal, com o Senado, com o Supremo Tribunal Federal. Então, gente. Então, vamos observar o que é informação de WhatsApp e o que é informação que você pode dizer, estamos dando primeiro aqui, eu apurei essa informação, a fonte falou comigo. Quantas vezes tem diretor aí de instituição, quem sabe, manda uma frase pelo WhatsApp para 20 jornalistas. Aí você liga a TV e a pessoa está dizendo, o diretor de tal lugar acabou de me dizer, disse para você e para 20 veículos. Eu não acho correto, assim, não é transparente com o nosso espectador, com o público, que é o principal patrão da gente, essa forma de se comunicar. Dizer, e aí eu acho que vale. Olha, tal pessoa encaminhou para jornalistas a mensagem tal, a gente apurou aqui via grupos de WhatsApp da Polícia Militar, dos Bombeiros, do Congresso, do Supremo, tal informação, torna a gente até mais verdadeiro, porque o nosso espectador vai entender de onde a gente pariu aquela notícia. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente o tempo de vocês. Já tivemos uma seleção aqui,
dos espermatozoides. Palmas para vocês que vieram. Obrigada, coordenadores. Obrigado, palestrantes. Obrigada, patrocinadores.